Meu nome é Marta Rocha, sou psicóloga, trabalho com análise bioenergética há 28 anos, sou presidente do Instituto Vibrare, Instituto de Análise Bioenergética no Centro-Oeste do Brasil, em Brasília. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre como funciona uma primeira sessão em análise bioenergética e um processo em análise bioenergética. Para isso é importante a gente compreender que na análise bioenergética o corpo está incluído no processo. A gente tem uma base freudiana e reichiana, e Reich foi precursor das terapias corporais. Ele acreditava que toda emoção que não é expressa fica no corpo em forma de tensão muscular. Então, na bioenergética, a gente agrega o trabalho verbal com o trabalho corporal. Então, quando um paciente chega, num primeiro momento, eu sempre oriento os alunos que a primeira escuta é a escuta da queixa. Por que essa pessoa está chegando? O que ela traz? Qual é o sofrimento o motivo, o que traz ela para fazer a terapia? Posteriormente, depois que você escuta essa queixa, você vai investigar a história familiar. A história familiar é importante para que a gente possa perceber a psicodinâmica. Por que essa pessoa funciona daquela maneira? Por que essa pessoa está com aquela queixa? De onde vem isso? Como é que isso tudo se construiu no processo de desenvolvimento daquela pessoa? Então, a parte da história familiar, ela é a fonte de tudo. Eu falo que tudo de ruim e tudo de bom vieram do mesmo lugar. Então, sempre as referências para nós, e aí entra um pouco a questão da psicanálise, vai estar relacionado com a nossa família. Pai, mãe, irmãos, o contexto de onde a gente veio. E o resultado, dessa história, desse desenvolvimento, é o nosso caráter. Que na bioenergética a gente vai trabalhar com a análise do caráter, ou seja, trabalhar com os padrões que foram reforçados ao longo da vida e que aparecem como se fosse o nosso cartão postal, nossa maneira de ser, nossa maneira de agir e funcionar. Então, tá lá, a pessoa trouxe a queixa, ouvimos sobre a história familiar, entendemos melhor a psicodinâmica. A gente vai fazer, então, um planejamento, um plano de tratamento. Como é que nós vamos trabalhar no corpo as necessidades daquele paciente? Um outro instrumento que a gente tem na análise bioenergética é a leitura corporal, onde você vai, por meio da leitura corporal, perceber como a sua própria história foi escrita no corpo. Então, se você teve uma mãe muito ausente, você vai perceber que a pessoa tem uma base, o contato dos pés da pessoa com o chão são precários, o peito às vezes tem um afundamento. Então a gente sabe que o corpo registra a história. E a gente vai então propor um exercício de acordo com o que a pessoa trouxe verbalmente e com o que a gente viu no corpo. E vamos integrar essas duas coisas. Dando um exemplo disso, eu me lembro de um paciente que eu percebia que ele tinha uma falta de ground, uma falta de contato com o chão, com a realidade. Era uma pessoa muito dispersa, muito voltada para pensamentos na cabeça. E eu pedi que ele simplesmente ficasse em pé, dobrasse os joelhos, para que ele pudesse sentir um pouco mais o chão. Sentir que ele era capaz de se sustentar nas próprias pernas e nos pés. E junto com isso eu pedi que ele respirasse, para aumentar a energia do corpo e a vitalidade. E foi muito interessante, porque à medida que ele foi respirando, eu fui percebendo, foi muito instantâneo, muito rápido, fui percebendo que ele começou
a arregalar um pouco os olhos, a ter uma certa sudorese, e eu vi que ele estava com medo. E daí eu perguntei como ele estava se sentindo, e ele falou que estava com muito medo, e eu perguntei se ele sabia do quê, e ele falou: meu pai era alcoólatra, e enquanto eu comecei a respirar e a ficar de pé aqui nas minhas pernas, veio uma imagem de quando eu era pequeno, eu sentado no canto da sala, assustado, encolhido, porque meu pai chegava em casa e quebrava tudo, e agredia minha mãe, agredia as pessoas da família. Então foi muito interessante que, ao colocar ele nessa posição mais adulta e respirar, ele teve imediatamente uma imagem de quando ele era mais vulnerável e não conseguia sustentar uma situação de quando ele era pequeno, né? Então, na verdade, a gente vai fazendo essa integração. Muitas vezes a gente mexe no corpo, flashes da nossa história aparecem, e também o contrário. Às vezes o paciente traz uma cena e nós vamos levar para o corpo, explicar para ele isso que você fala, a gente consegue perceber na maneira como você se movimenta, na maneira como você pisa no chão, na quantidade de energia que a gente percebe nos seus braços. Às vezes a pessoa não consegue ter força nos braços, não consegue segurar, não consegue pegar, não consegue botar limite. Então a gente vai associando a história com o que a gente vê no corpo e vamos integrando, né? Então o processo é um pouco esse: juntar verbo, juntar fala com trabalho corporal. Toda sessão tem um pouco de fala, um pouco de conversa, em seguida a gente propõe um trabalho corporal para integrar. Algumas vezes a gente está falando um modelo mais típico, mas às vezes a pessoa chega e a gente já pode ir direto para o trabalho corporal. Não tem, no nosso trabalho nunca tem uma regra, nunca tem uma receita de um formato, mas para os alunos a gente costuma orientar. Queixa, história familiar, trabalho, leitura corporal, trabalho no corpo, para integrar essas 4 etapas na sessão. É isso. Obrigada.